Olá, nós estamos aqui hoje para apresentar uma aula sobre a contrapartida social do projeto Cultura Viva na Praça. Projeto que foi realizado pela Merengue Produções, percorreu 7 cidades catarinenses, onde se apresentaram várias manifestações culturais da região, aonde o projeto ia se apresentar. E essas apresentações culturais elas foram manifestadas através de dança, música, teatro, enfim. As pessoas se inscreviam e apresentavam as manifestações culturais. Esse projeto ele teve o apoio do governo do estado e o patrocínio do Mercado Bistec e a realização da Merengue Produções. E nós estamos aqui nessa aula para falar um pouco do impacto da cultura, na catarinense. Para a gente começar a falar sobre o impacto da cultura, nós vamos ver um conceito do que é cultura. O que é cultura para você? O que é cultura? O que é cultura de um povo? O que é cultura? Como a cultura pode se expressar? Então nós vamos fazer uma aula, né, que vai servir de contrapartida social, que vai passar um pouco disso. Então, eu vou ler aqui. Cultura é o conceito amplo que se refere ao conjunto de conhecimento, tradições, costumes, crenças, artes, expressões de um povo, região ou nação. Vocês perceberam? Cultura é um conceito amplo que se refere ao conjunto de conhecimentos. Conceito amplo é uma ideia ampla. Conhecimentos, tradições, costumes, crenças, artes, expressões de um povo, região, nação. Então você veja bem. Tradições de um povo é uma cultura. Mas o que é tradições de um povo? O estado de Santa Catarina, por exemplo, ele foi colonizado, a gente sabe, nos últimos 150 anos que começou a colonização dos povos europeus. Antes eram por os povos que aqui viviam e também, de certa forma, um povo europeu que veio primeiro, que eram os portugueses. Mas depois, a partir dos anos 1800 do século XVIII, né, 1850, que começou, né? Eu quero falar agora aqui não dos portugueses, mas dos povos. Começou a vir os alemães, começou a vir os italianos, começou a vir os austríacos, começou a vir os japoneses. Todos esses povos vieram para o Brasil, né? Mas como a gente está falando especificamente de Santa Catarina, eles vieram e se instalaram aqui. O que esses povos trouxeram junto com eles? Vamos fazer um questionamento. Você acha que os costumes aqui referidos, as tradições aqui, no conceito sobre cultura, as crenças aqui também, os povos que vieram aqui, chegaram no Brasil, desses povos eram a mesma? Não. Nunca eram a mesmas. Vou citar um exemplo. Os italianos trouxeram a cultura religiosa. Não só religiosa, como gastronômica, que também é uma cultura. Qual era a cultura dos povos italianos que vieram aqui? A música
dos povos italianos era igual aos povos alemães? Eles viviam na Europa. Mas você analisa os costumes dos alemães e os costumes dos italianos. Eu estou fazendo uma referência aqui para que você entenda o que é cultura de um povo. Vamos começar pela comida, né? Povos europeus que vieram aqui, o sofrimento deles, talvez, que eles estavam sofrendo na Itália ou na Alemanha, era parecido. A coragem deles era parecida. Porém, a cultura deles era diferentíssima. Comida italiana, comida alemã. Quem é alemão sabe, quem é italiano sabe. Completamente diferente, né? Italiano é polenta, é macarronada, enfim, salame. Alemão é carne de porco, é salsicha. Cultura completamente diferente. A comida. A bebida, então não se fala, né? A bebida, o italiano é vinho, né? É espumante. Já o alemão é o chopp e a cerveja. Eu estou usando só um exemplo aqui de dois povos, né? Que eu poderia usar aqui, os austríacos e os japoneses que aqui vieram também. Você imagina, eu estou pegando dois povos que são vizinhos lá, que vieram para o Brasil, mas com cultura diferente. Você imagina se eu pegar os japoneses, então, para você ver a diferença. A questão religiosa, alemães, italianos. Até aí, eles eram parecidos, mas não eram iguais. Os alemães, a gente sabe que eles tinham uma igreja católica protestante, né? Que ela é um pouco diferenciada da igreja católica que foi trazida pelos italianos, né? Se nós for pegar os japoneses, é completamente diferente a religião. Tocando em religião, vamos falar em música. A música italiana e a música alemã. Eu tenho certeza que a gente, sem tá vendo quem tá tocando, né? Se a gente parar para ouvir, a gente vai saber, ó, essa música é da Itália e essa música é alemã. Sem dúvida, né? O que mais que a gente poderia falar aqui? Os costumes. Os costumes dos alemães e os costumes dos italianos. Completamente diferente. Completamente diferente. A arte. Agora que eu quero chegar na questão da arte, né? A Itália, o povo italiano, a cultura, eles teve grandes pintores, né? Já a Alemanha é uma cultura voltada para uma arte diferenciada. É uma arte de um povo sofrido, muito sofrido. A Alemanha sofreu muito mais que a própria Itália. Então, também é diferente, né? Eu fiz esse relato para você entender o que é cultura. Daí a nossa palestra, que é a nossa aula aqui, ela vai dizer o impacto da cultura, né, em Santa Catarina. Daí você pega todos esses povos, e coloca numa cidade, digamos, de 7, 8 mil habitantes, há 100 anos atrás, e faz com que eles comecem a usar automaticamente os mesmos locais de convívio, né? Imagine uma cidade que esses povos todos estão lá, mas imagine o nosso estado também, né? O mesmo lugar de convívio desses povos, com arte diferente, com crenças diferentes, com comidas diferentes,
com religião diferente, e você coloca a esse povo a viver junto. Esse povo viver junto. Eu quero dizer que de tudo isso aí, desses povos, sabe o que saiu? 150 anos depois, saiu a nossa cultura. Então, saiu a nossa cultura. Hoje, quando a gente vê alguém cantando, alguém fazendo uma peça de teatro, alguém fazendo uma escultura, alguém pintando, alguém, enfim, fazendo uma música, um estilo de música, você pode ter certeza que a raiz dele lá, da onde do povo que ele veio, ele está expressando aquilo lá, certo? Vai ter o DNA do povo que ele veio, mas vai ter uma grande mistura dos outros povos. Por quê? Porque ele começou com o seu povo, mas depois aqui eles se misturaram, se misturaram e formaram a nossa cultura, a cultura catarinense. Então, eu estou fazendo esse relato para dizer como foi formada a nossa cultura e para a gente entender o que é a nossa cultura. Claro, tem grandes estudos, né, que a gente faz, que tem peças, tem culturas que elas acabam acontecendo o quê? Elas acabam se perdendo com o tempo. Tradições que acabam se perdendo com o tempo. E tem tradições que permanecem 150 anos depois. Às vezes, tradições de um povo são herdadas por um povo que era de outra cultura, mas que abraçou aquela cultura. E às vezes culturas são apagadas. Por que isso acontece? Seria a pergunta, né? Por quê? Porque na soma de todas as culturas houve uma reciclagem aonde a gente começou a adotar não só a cultura da onde a gente veio, mas enfim, começamos também a gostar do que era bom e expressar também a cultura do outro, porque as famílias foram se unindo, e entre elas, no começo, italiano e alemães foram, eu vou ser bem prático, eles viviam italianos e alemães, mas a partir do momento que começaram a se unir as famílias, foram se unindo também os traços culturais e se formando num só. Talvez uma cultura que era de um povo italiano, ela foi perdida, ou às vezes ela foi adotada por um povo alemão e vice-versa. E isso tudo foi formando a nossa cultura catarinense. Que a nossa cultura catarinense, ela é uma expressão, se você olhar, ela é uma expressão de várias raças, de várias etnias, de vários povos. E não vem me dizer que tem só que Santa Catarina é só alemã, ou Santa Catarina é só italiana, ou Santa Catarina é só polonesa, ou Santa Catarina é só açoriana. Não. Santa Catarina é uma expressão, é um conjunto cultural de todos os povos unidos. Todos os povos unidos. Vamos aqui expressar alguma coisa de dança. Nós temos em Santa Catarina a dança dos açorianos, do boi de mamão. É uma cultura típica açoriana. É um festejo do boi de mamão. Mas eu vi essa dança do boi de mamão ser tocada em municípios que são originários, né, colonizados por italianos.
vão lá, vão brincar o boi de mamão. E o boi de mamão foi uma dança que permaneceu, independente dos povos, permaneceu. Nós temos aqui a cidade de Blumenau, que ela é considerada uma cidade alemã, né? Uma das mais alemãs do estado, que tem lá chopp, que é a cultura do chopp. Agora eu vou passar para a bebida, né? O chopp é conhecido que é alemão, né? A gente tem mesmo que o alemão é que é o coisa do chopp. Agora eu pergunto, é só o alemão que toma chopp? Não é só o alemão que toma chopp. Então o que é isso aí? Isso aí é a fusão das culturas e o impacto que a cultura trouxe para o nosso estado, né? Porque se nós formos olhar o Brasil, digamos, outros estados onde não teve essa colonização europeia tem estados que teve, mas não foi tantos países. Agora, Santa Catarina, ela teve muitos países, muitos povos, né? Muitos que eu digo, europeus que eram vizinhos lá, né? Nós temos aqui em 13 Tilhas, né? Que é um município, né, de Tirol. Nós temos Itaiópolis, que é cultura polonesa. Nós temos colônias japonesas lá em Birama, se eu não me engano. Já falei, aqui nós temos aqui no sul do estado regiões onde o italiano prevaleceu. Tem Nova Veneza, tem Uruçanga, né? Cidades açorianas, as nossas cidades do litoral, nosso litoral elas são 90% do povo açoriano, com suas culturas também. Se a gente for falar a cultura de cada povo, a gente sabe. Eu falei aqui só alguns exemplos para a gente entender. Então é isso. Agora, a pergunta que essa aula quer dizer, qual foi o impacto dessa cultura? Para a gente pensar, o que isso aconteceu? Minha opinião, o impacto dessa cultura foi o seguinte: foi unido todos e foi reciclado e foi transformado numa só, que é a do nosso estado. Que com certeza, né, tem culturas, agora eu vou falar aqui talvez alguma coisa negativa, que foi extinta, né? Que não foi apreciada pelas outras. Tem uma cultura que ainda sobrevive e é motivo de polêmica. A gente sabe que é da farra do boi. É uma cultura. Tem gente que defende a farra do boi. É uma cultura dos povos açorianos, ou espanhóis, açorianos, né? Que traziam aquilo como uma diversão, como uma brincadeira, enfim. Ela é condenada, ela hoje é crime. Os outros povos, eu acho que poucos aderiram a isso. Por quê? Porque talvez os outros povos não gostavam disso, mas aquele povo, então gostava, tinha essa cultura no sangue. Isso são exemplos que eu usei aqui, né, para passar um pouco do que foi a nossa cultura. Ela foi uma união, né, de crenças, costumes e valores, religião, né, somando-se a isso, dá essa mistura do povo catarinense. E qual é o impacto maior, talvez, disso aí? O impacto maior disso aí se dá também quando a gente faz um projeto tipo esse, que a gente vê lá as apresentações. A gente vê as apresentações, que eram 7 apresentações de dança, né, de arte, de mágica que tinha,
enfim, várias expressões culturais, teatro. A gente observava que aquilo ali, conforme a região que a gente estava, ela era, por exemplo, em Blumenau, teve umas danças que elas eram voltadas para o alemão, né? As músicas, a melodia, ela era voltada para o alemão. Mas elas tinham os outros DNA dos outros povos. Se misturou, né? A gente vê que a música catarinense, se a gente vê a própria música catarinense, ela digamos que a nossa capital, ela é açoriana, né? Ela é mais colonizada por povos açorianos, mas as bandas que saem de Florianópolis, elas têm muita pitada de outras, né? De outras culturas, de alemã, enfim. É aquilo que eu falei. Então a nossa cultura, ela é muito diversificada. Eu acho que o impacto que a gente percebe é nisso. Porque qual é o impacto da cultura? É isso aí. É essa fusão de costumes, essa fusão de crenças, essa fusão de religião, né? E ela unir todas essas culturas e fazer de uma a nossa cultura catarinense. Se a gente pegar uma peça de teatro que foi escrita por um teatro lá, uma companhia de teatro de Blumenau, e a gente pegar uma peça de teatro que foi escrita por uma peça de teatro de alguém da capital, a gente vai sentir o toque de Blumenau, o alemão, e da capital, o açoriano. Mas a gente vai ver que não é completamente. Ele tem essa mistura, né? Ele tem essa mistura dos povos. Da mesma forma, é a música, da mesma forma, é o teatro, é a dança, é essa mistura aí. É essa mistura de povos que fez a cultura catarinense. Digamos que isso é bom. Se a gente pensar pelo lado da reciclagem, pelo lado que os próprios povos foram tirando o que é melhor de cultura, de tradições de um outro povo e trazendo para ele e adotando isso e dizendo assim, não, nós fazíamos isso, mas agora nós vamos misturar com ele. E essa coisa foi natural. Ela não foi dessa forma, não. Por quê? Porque a partir do momento que começam a conviver, a partir do momento que os povos começam a se conviver, eles vão fazendo essa reciclagem. Vão deixando o que não é aceito do povo dele, porque tem muita coisa dos povos italianos que os outros povos não aceitaram, né? Tem muitas, quando se fala em italiano, porque a italiana, a comida é boa, né? O povo italiano, então, quando pensa no italiano, já pensa, é uma cultura de comida, né? Quando pensa aí tá o exemplo, né? Quando pensa em povos alemães, não, os alemães é chopp bom, a música é de banda, então assim, cara, o italiano pegou as coisas boas junto e se juntaram e formaram a nossa cultura. Então, porque vocês imaginem, eu já falei aqui no início, uma colônia de japoneses, né? Vem lá, não sei quantos imigrantes, se instalam aí no município e começam a viver. Claro que tem culturas, tem povos que eram mais fechados, digamos, né? E tem povos que até hoje, mas mesmo assim não conseguem resistir ao tempo. Não conseguem resistir ao tempo porque, apesar da cultura ser diferente, tudo, o ser humano é igual. E ele está vivendo em outro país. Ele está vendo os seus semelhantes, talvez de um outro povo, mas que faz coisas boas que ele também gosta. Acaba gostando. Daí ele diz, por que eu não vou fazer isso na minha família? Por que nós não vamos nessa igreja? Por que nós não vamos comer essa comida? Por que nós não vamos, né, dançar esse tipo de música? E assim vai.
assim vai dentro dessa mistura. Então, esse foi um grande impacto da cultura. O grande impacto foi a transformação da cultura catarinense. Porque se a cultura catarinense hoje, se o povo catarinense hoje não tivesse, digamos assim, para a gente entender melhor, nós não tivéssemos sido, há 150 anos atrás, né, um celeiro, né, de povos da Europa, ser um abrigo de povos da Europa. Eu digo Santa Catarina porque eu estou falando de Santa Catarina, mas o grande Rio Grande do Sul também, né, e Paraná, enfim. Se não tivesse recebido o povo alemão aqui, se não tivesse recebido o povo austríaco, se não tivesse recebido os japoneses, se não tivesse recebido os italianos, se não tivesse recebido os afrodescendentes também, que a cultura deles é muito presente e fortíssima, né? Como é que nosso estado seria? Os açorianos, vocês olhem quanta coisa, né, a gente herdou. Deus, e comida, nós estaríamos comendo uma comida basicamente ela a base daquilo ali, né, toda igual, sem essa variedade, né? Bebida com certeza também, religião mais ainda, enfim, tudo. E isso a gente se nota quando se vai viajar para um país, tipo quando se vai viajar para a Itália, ou quando você vai se viajar, você vai visitar uma Alemanha, um país desses que vieram para cá, você nota que lá não tem essa diversidade. Eu já tive a oportunidade de estar na Itália, estar na Europa. A gente nota que o povo é tudo, digamos, praticamente parecido. A comida, ela tem uma base que é aquilo ali é a base, né? E é tudo igual, né? E não tem essa diversidade, não tem esse impacto da cultura. Então você percebeu qual é o impacto da cultura? Eu falei de comida aqui, né? Mas eu posso falar de dança. Você vê música da Itália, é aquele tipo de música. Você vê música da Alemanha, é aquele tipo de música. Não tem essa diversidade. Digamos que tem lá, talvez o estrangeiro que foi para lá que fez, mas é aquilo ali. Agora você vê aqui em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, você vai Deus a cultura gaúcha, que vê música gaúcha, depois você vê, enfim, as diversas expressões culturais. Então, mais uma vez, qual foi o impacto dessa cultura aí? Resume isso aí. Então, qual é a importância, qual foi a importância de um projeto desse? Um projeto desse que foi patrocinado pelo governo do estado, né, através do Plano de Incentivo à Cultura, foi o apoio do governo do estado, né? Do PIC, e foi patrocinado pelo supermercado Bistec. Ele foi muito importante para isso. A Merengue Produções, ela fez esse projeto e ela foi muito feliz porque ela fez em várias cidades catarinenses. E nessas cidades pôde se expressar várias atrações culturais. Como eu já falei aqui, foi dança, foi teatro, foi exclamação de poesia, foi mágico, enfim, no final teve um show com um cantor, né? E passou por 7 cidades, que foi Criciúma, Blumenau, Joinville, Navegantes, Florianópolis, São José. O que acontece? Mostrando a cultura daquela região. Quem ia lá via aquela expressão daquela cultura e via, a gente que podia observar, era essa mistura numa apresentação de dança,
que eu vi, teve uma apresentação de dança que eram dois personagens, dois dançarinos afro, né? Afrodescendentes. Lá em Blumenau teve uma apresentação que era uma bandinha, uma banda de música alemã, um teatro que tem uma mistura. Então, isso aí, a aula quer dizer qual foi o impacto da cultura. Eu acho que foi isso aí. Na minha opinião, esse é o impacto da cultura que teve, que a gente pode expressar o que a cultura de vários povos, a cultura de vários povos, a crença de vários povos, se foi bom ou se foi ruim. A gente quer acreditar, né? E acredita que culturalmente foi bom, porque foi feito, os povos foram se unindo e pegando o que é de melhor de um, o que é de melhor do outro, o que é de melhor daquele, o que é de melhor dele, e fazendo a nossa cultura. Fazendo a nossa cultura rica, a cultura catarinense. Quando eu falo catarinense, eu falo aqui do sul do Brasil, mas fazendo a nossa cultura catarinense, que a gente tem aqui comida boa. Se a gente quiser andar pelos estados aqui, a gente vai encontrar música de todos os tipos, a gente vai encontrar crenças de todos, né? A gente vai encontrar arte, a gente vai encontrar peças de teatro, a gente vai encontrar, e tudo com essa mistura. Então esse foi o impacto que a gente se refere, que eu tenho como pensamento de Santa Catarina, o impacto das culturas. Isso foi essa mistura e transformando no que é o nosso sul do Brasil. Esse povo que é uma mistura. Diz que o Brasil é uma mistura, né? Mas, sem dúvida nenhuma, eu viajo muito hoje no Brasil, o nosso sul ele é mais misturado. O nosso sul ele é mais misturado, é mais uma mistura de povos, né? E Santa Catarina é isso aí. Santa Catarina, Rio Grande do Sul, o nosso sul aqui, tem essa mistura que foi o melhor de todos os povos que se tornou nesses estados aqui bom de se viver. Então assim, essa foi uma pequena palestra, né, uma pequena aula, qual é o impacto da cultura. Isso faz parte da contrapartida social do projeto que foi Cultura Viva na Praça, foi realizado pela Merengue Produções, através do Programa de Incentivo à Cultura, que é da renúncia de receita do Estado, né? O governo do Estado de Santa Catarina apoiando muito, apoiando essas cultura, né? Apoiando a cultura, né? E os supermercados do Bistec patrocinando. Então, eu espero que tenha trazido um pouco do conhecimento para vocês e agradeço a todos. Muito obrigado.